E aí, pessoal, então conversando um pouco sobre os parâmetros da Libras. Um dos parâmetros que eu vou comentar agora é o parâmetro da configuração de mão. São mais de 70 configurações de mão e ela é bastante importante para o sinal que nós vamos fazer. Por exemplo, configuração de mão de avião é esse aqui, ó. É a configuração da letra Y. Então, esse é o avião. Se eu for fazer um avião pousando, eu posso usar esse classificador. Um avião decolando, enfim, um avião chocando com o outro, um avião chocando numa torre. As libras é bastante interessante porque se eu mudar a configuração de mão, eu posso mudar o que isso significa. A configuração de mão com a letra B, por exemplo, eu posso fazer o sinal de casa, posso fazer com essa configuração de mão o sinal de entender. Esse movimento, que é outro parâmetro da língua, o movimento, esse movimento de toque é o sinal de entender. Esse movimento de puxar é o sinal de saber. Então, o movimento afeta o significado. Então, nós vemos que tem a configuração de mão, por exemplo, o A, o B, o C, configurações de mão diferentes, como essa garra, configurações de mão como esse aqui é o X, na verdade, mas poderia ser, por exemplo, esse aqui, nessa configuração de mão, sinal de rato, certo? O sinal de Mossoró. Alguns sinais tem, então, nós precisamos da configuração de mão, o sinal de configuração de mão é esse. Depois da configuração de mão nós temos o movimento, tá certo? Dependendo do movimento, a configuração e com o sinal ele pode dizer intensidade também. Por exemplo, o sinal de calor é esse, mas o sinal de muito calor também traria essa questão do movimento. Vocês podem entender, vocês perceberam que a minha expressão facial foi clara, né? De muito calor. Então, a expressão facial é totalmente afetada no sentido da intensidade do que se quer dizer. Né? Se é uma pergunta, se é uma afirmação, tudo isso está dentro da expressão facial e também da expressão corporal. Então, e também nós temos o ponto de articulação. O ponto de articulação é onde o movimento está. Onde o movimento está, por exemplo, eu tenho aqui o sinal de entendi, certo? Agora, se eu fizer assim, eu estou chamando alguém, eu estou tocando alguém, sinal de atenção como um classificador, por exemplo. Então, tudo isso, os parâmetros da língua, é o que compõe a Libras. Então, se você quer aprender mais sobre isso, vamos atrás de curso, vamos fazer curso na sua cidade, no seu estado. E, pessoal, vale muito a pena, é bastante interessante Libras. Se você quer que eu explique um pouco mais sobre isso, se você tem interesse em fazer um curso, comenta aqui, que eu posso saber onde é que tem. Provavelmente vai abrir em Fortaleza, sábado à tarde, mas também tem a FENES. Então, vamos divulgar, pessoal, vamos divulgar Libras. Valeu!